Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e agora a gente vai falar sobre as alterações recentes do salário mínimo, né? Que o salário mínimo é um valor que o trabalhador deve receber por mês de acordo com a legislação brasileira. Então, a sua atualização ela é importante para garantir que esses trabalhadores recebam, né, uma remuneração justa e adequada aos custos de vida. Em maio de 2023, o salário mínimo brasileiro ele foi reajustado de R$ 1.302 para R$ 1.320, então um aumento de 1,38. Então, o aumento do salário mínimo é uma medida importante para garantir o poder de compra dos trabalhadores. Então, com o aumento de R$ 18 no salário mínimo, os trabalhadores que recebem essa remuneração, eles terão um acréscimo de 60 centavos por dia útil trabalhado. Embora esse valor possa parecer pequeno, ele é significativo para os trabalhadores que vivem com um orçamento apertado e dependendo do salário mínimo para pagar as suas despesas básicas, como alimentação, moradia, transporte. Então, portanto, o aumento do salário mínimo, ele pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o aumento do salário mínimo também pode ter impactos na economia. Então, por um lado, o aumento da renda dos trabalhadores, ele pode estimular o consumo e, consequentemente, aquecer a economia. Então, com mais dinheiro circulando, os comerciantes eles podem vender mais e contratar mais funcionários, gerando empregos e aumentando a produção. Agora, por outro lado, o aumento do salário mínimo, ele pode aumentar os custos das empresas que terão que pagar mais salários e encargos trabalhistas. Isso pode levar as empresas a aumentar os custos, né, dos preços dos produtos e serviços, que pode gerar a inflação. Então, o aumento do salário mínimo, ele também pode ter impactos nas contas públicas. Como o salário mínimo ele é utilizado como referência para o pagamento de diversos benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada, o BCP, também conhecido como LOAS, e seguro-desemprego, o aumento desse salário mínimo pode gerar um aumento nos gastos com esses programas sociais. Então, por isso, o aumento do salário mínimo, ele pode afetar o orçamento público e exigir alguns ajustes nas contas do governo. Então, o reajuste do salário mínimo já começou a valer. O aumento do valor de 1.302 para 1.320 foi anunciado pelo presidente. Então, o texto, no entanto, ainda precisa ser aprovado em até 120 dias pelo Congresso Nacional para que não perca a validade. Então, um levantamento do DIEESE aponta que, além dos quase 23 milhões de pessoas que serão diretamente impactadas pelo aumento do mínimo, outras 31 milhões são afetadas de forma indireta. Então, o total é de 54 milhões de pessoas impactadas de forma direta ou indireta com esse aumento do salário mínimo. Em termos percentuais, esse contingente representou 25,4% da população brasileira. Então, ainda
a 158 milhões de pessoas para quem o mínimo não fará nenhum impacto. E o Diese também aponta que os grupos diretamente impactados pelo salário mínimo são os empregados do setor privado e do setor público, com carteira assinada, inclusive aqueles trabalhadores domésticos, os servidores públicos estatutários e as pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou BCP, com valor igual ao salário mínimo. Então, o reajuste tem impacto na vida de milhões de trabalhadores, inclusive informais, além dos aposentados e pensionistas do INSS e daqueles que recebem benefícios assistenciais da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, como o benefício de prestação continuada, o BCP. Então, os aposentados e pensionistas do INSS também sentirão o reajuste. Então, para aqueles que recebem um salário mínimo, o benefício sobe para 1.320 no pagamento referente ao mês de maio, o chamado piso previdenciário, que é igual ao salário mínimo nacional. Vale para aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte. Bom, o benefício de prestação continuada, o BCP, ele é pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade em situação de extrema pobreza, miserabilidade mesmo. Assim, o valor do benefício também passou para 1.320 e o valor do seguro-desemprego recebido pelo trabalhador com carteira assinada, demitido sem justa causa, depende da média salarial dos últimos 3 meses anteriores à demissão. No entanto, o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, que passou a ser de 1.320. Então, as pessoas que entrarem com uma ação nos juizados especiais federais, os JEFs, e no juizado especial cível também sentirão o reajuste, já que o valor máximo para esses processos, eles são baseados no salário mínimo. E os trabalhadores, intermitentes, eles também têm como base o salário mínimo e, portanto, também devem ser influenciados pelo novo valor. Então, essa modalidade de trabalho, o intermitente, ocorre esporadicamente em dias alternados ou por algumas horas e ele é remunerado por período trabalhado, então, ou seja, proporcional. O trabalhador receberá o chamado salário hora, que não poderá ser inferior ao salário mínimo ou ao dos profissionais que exerçam a mesma função na empresa. Bom, as contribuições mensais dos microempreendedores individuais, os MEIs, também serão reajustadas. Então, a partir, o valor referente ao pagamento do INSS, no documento de arrecadação simplificado das MEI, será 66, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Com o reajuste para 1.320, a gente passa a ter o valor mínimo da hora base de trabalho, que é R$ 6,00, o mínimo do dia de trabalho 44, e com o reajuste, naturalmente, as alíquotas, elas também são alteradas. Então, sendo assim, a gente tem uma mudança no valor das contribuições previdenciárias sobre o novo valor salarial. Então, vamos lá, presta atenção. Para pagar o INSS a partir de junho, contribuinte individual, código 1007, ou facultativo, que é o 1006, 264, que é 20% do salário mínimo. Contribuinte individual, código 1163, ou facultativo 1473, 145,20, que é 11%. E o facultativo baixa renda, código 1929, R$ 66,00, que é 5% do salário mínimo. E os valores deverão ser pagos a partir de junho de 2023, quando vence a competência do mês de maio. Então, o aumento do salário mínimo de 1.302 para 1.320
pode ter impactos significativos na economia e na sociedade brasileira. Embora o aumento seja pequeno, ele pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que recebem essa remuneração e estimular o consumo. Então, atenção! O INSS ampliou ligações gratuitas para a Central 135. Então, as ligações de celular da operadora Claro, que tem um DDD 61 Brasília, passarão a ser gratuitas para a Central de Atendimento 135 do INSS. Tá? Então, ligou para 135 do código 61, está liberado, não paga. O anúncio foi feito em 11/5 e amplia assim a opção de gratuidade. Até então, as ligações feitas por telefone fixo ou público não tinham cobrança. Já as ligações feitas por celular tem cobrança de uma ligação local. Então, de acordo com o INSS, a gratuidade deverá ser estendida até 30 dias para todo o país. Então, as outras operadoras de celular terão 30 dias para disponibilizar a ligação gratuita no DDD 61 para a central. O canal de atendimento ele funciona de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã às 22, horário de Brasília, e recebeu mais de 40 milhões de ligações no ano passado. Então, através da Central 135, o usuário pode requerer benefícios, serviços de manutenção, prorrogação dos benefícios e solicitação de benefício por incapacidade temporária. Então, a central, ela também realiza agendamentos. Ela informa sobre a revisão e resultado dos pedidos feitos e ela ainda esclarece sobre pagamentos e serve como ouvidoria. Já a realização de perícia médica e a avaliação social ou serviços que envolvam o mérito de análises de direitos não podem ser resolvidos pela Central 135. Além do 135, o INSS divulgou que as ligações para os telefones 158, Alô Trabalho, 1358, Regime Próprio de Previdência da União, e o 0800 730 0888, que é o E-Social, né, eles também passam a ser gratuitas do celular da Claro com DDD 61. Então, a ligação para a contratação do serviço ela foi aberta em novembro do ano passado. E o contrato com a Claro ele foi assinado em 22 de dezembro e tem duração de 12 meses, com a possibilidade de renovação por mais 60 meses. Bom, mudando também um pouco de assunto, possivelmente em 2024 teremos mais um concurso do INSS. A realização de novos concursos voltou a ser debate público nos últimos meses. Isso porque, mesmo com a conclusão da última seleção com 1.000 vagas para técnicos, a necessidade de servidores ela é urgente para a autarquia. Então, em janeiro, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele tomou posse comprometendo-se a zerar a fila do INSS, que pode gerar mais convocações do concurso de 2022 e até um novo edital. Segundo o ministro, além de reforçar o quadro de técnicos do INSS com a convocação dos aprovados na seleção, também está em estudo a realização de um novo concurso para a perícia médica. Então, nos últimos anos, o INSS ele sofreu uma redução do quadro de servidores e ainda ocorreu o fechamento de agências físicas, né? E a precariedade do serviço de teleatendimento, a migração do atendimento presencial para os canais remotos e as limitações técnicas do canal digital e o uso de automatização na concessão de benefícios com base em protocolos imprecisos, levando a indeferimentos desnecessários. Então, é extensa a lista de questões
e demandas que deverão exigir máxima atenção do ponto de vista legislativo, orçamentário e de garantia de direito aos cidadãos. Então, os estudos para um novo concurso, assim como as mudanças a serem propostas na Previdência Social, estariam sendo tratados internamente pelo governo. Então, por ser o INSS uma autarquia federal responsável pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários aos trabalhadores brasileiros, com a defasagem no seu quadro de servidores, tem gerado atrasos e longas filas para atendimento em suas agências. Então, além disso, muitos servidores eles estão se aposentando ou deixando o INSS, o que agrava ainda mais a situação. Então, com isso, torna-se evidente a necessidade de um novo concurso público. Para quê? Para suprir a demanda de pessoal e ainda garantir atendimentos mais eficientes e ágeis aos segurados. Então, é importante a gente destacar que a demanda por benefícios previdenciários tende a aumentar nos próximos anos, em função do envelhecimento da população e do aumento da expectativa de vida. Então, por isso, é fundamental que o INSS esteja preparado para atender essa demanda com um quadro de servidores qualificados e em número suficiente. Portanto, a realização de um novo concurso público para o INSS é uma medida urgente e necessária, que deve ser priorizada pelas autoridades responsáveis pelo órgão. Somente assim será possível garantir um atendimento mais eficiente e ágil aos segurados, melhorar as condições de trabalho dos servidores e assegurar a qualidade dos serviços prestados pelo INSS. Outra questão muito importante e necessária é o investimento em tecnologia. O INSS precisa investir em tecnologia para modernizar os seus processos e simplificar o acesso aos serviços. Isso poderia ser feito por exemplo, por meio da implantação de sistemas informatizados que permitam a análise de processos de forma mais rápida e eficiente. Não adianta indeferir benefício porque as pessoas procuram a justiça e acaba saindo mais caro. Outra questão muito importante é a melhoria do atendimento ao público. É necessário que o INSS invista em treinamentos e capacitação dos seus servidores para melhorar o atendimento aos segurados. Além disso, é fundamental que o órgão melhore a infraestrutura das suas agências, garantindo um ambiente adequado e confortável para os usuários. Não é justo uma pessoa pagar uma vida inteira e, ao chegar na agência, não receber as informações solicitadas e necessárias. Ou, o que é pior, ser tratado mal por uma pessoa que está sendo paga para prestar as informações. Não é favor nenhum, é respeito ao cidadão. O mínimo que se pode exigir de uma sociedade justa. Então, você tem que respeitar as pessoas. Outra necessidade é o aperfeiçoamento dos processos administrativos. O INSS ele precisa aperfeiçoar os processos administrativos para garantir a eficiência e a celeridade na concessão dos benefícios previdenciários. E isso pode ser feito, por exemplo, por meio da simplificação dos procedimentos e da adoção de critérios mais objetivos na análise dos processos. O que nós podemos enxergar é muita burocracia para pouco resultado. E o que é muito importante é o combate à fraude,
porque o INSS ele precisa intensificar esse combate à fraude, garantindo a lisura e a transparência na concessão dos benefícios previdenciários. Então, para isso, é necessário investir em tecnologia e em políticas de fiscalização o mais rigorosas possíveis. Porque os bandidos, eles estão cada dia mais informados. E o INSS, infelizmente, ele parece ainda que ele está na idade da pedra. Então, todos os dias nos deparamos com golpes e mais golpes em trabalhadores ou aposentados e pensionistas. Até quando teremos que assistir a tantos absurdos? E o povo somente paga o INSS e acaba o quê? Pagando pato. Vem reforma, retira direitos, é muito complicado isso. Então, em resumo, para você melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo INSS, é necessário investimento em pessoal, em tecnologia, em treinamento, infraestrutura e aperfeiçoamento dos processos administrativos. Somente assim será possível garantir um atendimento mais eficiente e ágil aos segurados, além de quê? De você garantir uma transparência e lisura na concessão dos benefícios previdenciários. Porque a gente vê direto golpes, a pessoa foi presa ali porque concedeu auxílios, vários auxílios acidentes a pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de problema, ou concede aposentadoria para pessoas que morreram. Quantas vezes a gente não vê várias pessoas, incluindo servidores do INSS, que estão envolvidos em golpes, ou o aposentado está lá quietinho na casa, recebe uma ligação de uma pessoa se dizendo do INSS. Outra questão muito comum, a gente sabe que são vendidas listas com dados de todas as pessoas que se aposentaram. Então, assim, precisa ter um processo mais transparente, precisa saber quem acessou e punir essas pessoas, porque essas pessoas elas estão prestando um desserviço para a sociedade toda. Isso não pode acontecer, então você precisa punir esses culpados, você precisa ter uma fiscalização maior, ter câmeras, ter gente que fiscalize os acessos, que fiscalize essas câmeras. Tudo isso você precisa tomar muito cuidado para que essa população não seja tão afetada. E principalmente, você trabalha uma vida inteira, você paga o INSS uma vida inteira e na hora de se aposentar você demora para ter a resposta. Chega essa resposta é negativa. Não é justo isso com a pessoa que trabalhou, não é justo isso com o cidadão. Então a gente precisa de respeito, a gente precisa de transparência para que essas pessoas não sejam tão afetadas e numa hora que você está tão vulnerável, que é na hora que você vai se aposentar. Então, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.